A paz do Senhor a toda a igreja. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar com vocês, quero louvar a Deus pelo privilégio de poder falar a essa igreja abençoada, louvar a Deus pelo privilégio de, em tempos de pandemia, a gente poder estar junto, né, de alguma forma, podendo transmitir o que Deus tem feito e aquilo que Ele vai continuar fazendo. Eu quero me desculpar com vocês, eu estou num ambiente um tanto quanto improvisado aqui, falo de Cubatão, mais especificamente da congregação Vila Esperança, onde eu tenho a alegria de servir. Eu estou pastor setorial aqui no setor, que é o setor de número 9, na cidade de Cubatão, pastoreando um setor. Eu fico na sede do setor, é uma congregação que cedia aqui um setor com três congregações, na verdade 4 congregações. E aqui na sede do setor a gente está em obras, então a gente está construindo um salão aqui de 20 metros em cima, as obras não param, né? Agora mesmo tem gente lá em cima trabalhando no 3º piso. Eu estou aqui nesse gabinete improvisado aqui para falar com vocês. E lá embaixo, na nave do templo, a gente está com um grupo de adolescentes também que vão ser ministrados agora. A minha esposa vai fazer a primeira parte e eu já desço lá para bater um papo com eles. Bom, continuamos servindo e nos alegrando por isso. Trago a saudação de toda o nosso Conselho de Juventude da Comadesp, a saudação do meu pastor Carlos, que é o nosso pastor também na Comadesp, e também dos nossos líderes do Conselho Nacional de Juventude da CGADB, na pessoa do pastor Wellington Neto, que é o nosso presidente. Bom, vamos ao tema que me foi apresentado. Eu brinquei com o pastor Marcos que eu fiz das palavras de Judas na sua epístola, as minhas, né? Judas começa a epístola dizendo assim: eu gostaria de falar sobre a salvação comum, seria muito mais agradável. Entretanto, já que eu tenho essas necessidades, cabe a mim a responsabilidade de tratar esses temas, e aí ele começa a discorrer sobre temas que são importantes para a igreja como um todo. A gente está falando sobre algo muito atual. Eu quero louvar a Deus porque a introdução do assunto foi muito bem aplicada pelas irmãs que me antecederam, pela jovem que cantou agora. Depois o pastor Marcos me citou aqui, tá? A irmã Rosane foi muito feliz, a Tatiane também foi muito feliz ao tratar, né, sobre os textos que trataram e sobre essa introdução que foi dada. Quando a gente fala sobre pornografia, a gente está falando, obviamente, sobre um pecado sexual. E os pecados sexuais, eles não são ignorados na Bíblia Sagrada. Nós estamos, entretanto, vivenciando um tempo em que esses pecados, eles nunca foram tão, talvez, exacerbados e banalizados, tá? É um tempo de relativismo total, e nós precisamos entender isso na linha cronológica das eras, conforme a separação da filosofia. Nós estamos no tempo da chamada pós-modernidade. E na pós-modernidade, o que acontece é que há um desvirtuamento para que nós não tenhamos mais nada como verdade. Então, a gente vai sofrer um confronto a partir do ponto que essa compreensão da filosofia vai dizer: não existe mais verdade. O homem, na incompetência, na incapacidade de lidar com seus próprios pecados, com seus próprios erros, ele criou uma ideia de que não existe verdade, contrariando totalmente a Bíblia. E o próprio Jesus Cristo, que se autodeclarou: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas a ideia do homem, ao não conseguir lidar com isso, ele prefere desmentir ou desmistificar ou simplesmente destruir a ideia de que exista sim uma verdade e uma mentira. E a verdade, ela te norteia, ela precisa te nortear. Nada pode contra a verdade, senão a verdade. Então, relativizar um pecado é sempre o ponto principal, é o ponto inicial, mas também o principal de qualquer queda. Tratar isso
como algo de menor importância, tratar o pecado como algo que não pode ser agressivo ao ponto de te provocar exatamente aquilo que ele provoca, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós temos a alegria de acreditar, de crer, e pela palavra, pelo poder da palavra, confiar que o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Então, em contraponto, a morte que é produzida pelo pecado, nós temos a graça de sermos alcançados pela verdade da palavra. E por que é importante começar falando sobre isso? Porque alguns dados, inclusive a irmã que cantou trouxe um dado aqui assustador, né? Assustador a gente pensar que numa sociedade majoritariamente masculina, mas a gente tem relatos de dados já da comunidade feminina também, que numa comunidade cristã nós temos um número tão alto de pessoas envolvidas e dependentes desses pecados sexuais. Mas, infelizmente, isso é fruto dessa relativização, e essa relativização como amortização, né? Eu digo que o relativismo ele é uma espécie de anestesia para a nossa mente frente aos pecados que são cometidos no corpo. A partir de então, a gente começa a observar esse tempo, que é um tempo onde a sexualização ela está cada vez mais precoce, onde o sexo é algo cada vez mais banal, onde a desvirtuação do princípio bíblico para o sexo proposto desde o começo, quando Deus estabelece o concerto com Adão, a partir da criação de Eva, ele está sendo desvirtualizado. E aí nós temos as consequências drásticas, nós temos consequências que vão, de fato, destruir a imagem e semelhança de Deus. Entenda você que o homem é um ser tricotômico, Deus o fez a sua imagem e semelhança para a sua glória. Deus o fez um corpo, Deus o fez alma vivente e Deus lhe deu do seu espírito. O espírito é de Deus e volta a Deus, diz o sábio Salomão. E o corpo volta à terra, que é o pó. É interessante pensar que nós vivemos, como diz Paulo, essa guerra constante entre carne e espírito. E a nossa alma, como centro da razão e da emoção, fica nesse meio combativo, tentando equilibrar as coisas, e a gente vai combatendo as coisas ou vai se entregando às emoções que são geradas nela. O espírito, ele deseja Deus de todas as formas, e a carne, ela deseja o que é da carne. Eu costumo comparar essa analogia com uma árvore. Quando você tira a árvore da terra, ela morre. Por que ela morre? Porque a origem dela é a terra. Quando você tira o corpo da terra, ele morre. Por quê? Porque a origem do corpo é a terra. A matéria-prima do corpo é a terra. Quando você tira o Espírito de Deus, o espírito morre. Por quê? Porque o espírito ele é gerado em Deus e ele precisa de Deus. E esse desequilíbrio ele vai ser constante, essa briga ela vai ser constante. Só que nós estamos na Terra, então como fazer para viver aqui na Terra uma vida dentro do plano da salvação que começa na justificação, passa pela regeneração, que é o novo nascimento, mas implica na santificação, que é o processo diário de nos tornarmos mais santos e mais parecidos com Deus. Como então viver uma vida santa, uma vida digna, uma vida que glorifique a Deus, se nós somos tão confrontados e tão tentados? Bom, observando a palavra de Deus. De que maneira poderá manter o jovem o seu caminho de retidão diante de Deus? Observando a palavra. O salmista, ele nos dá um claro conselho que é extremamente poderoso. Ele diz o seguinte: para não pecar, eu escondi a palavra no coração. A palavra, ela continua sendo verdade e continua sendo caminho para quem está perdido, bússola para quem está perdido. Ela continua sendo remédio para quem está ferido. Então, eu quero falar sobre alguns aspectos
da pornografia aqui e também alguns perigos da masturbação, mas eu quero trazer um alento para você que está me ouvindo agora. Eu quero trazer um alento com base na palavra. A palavra é remédio, a palavra é cura. O evangelho da graça, ele não é um evangelho permissivo, não é um evangelho que tudo pode, não é isso. Mas nós temos a convicção de que esse evangelho é poderoso para fazer aquilo que o discurso humano não pode fazer. E Deus pode fazer aquilo que o homem não pode. Bom, eu queria tratar aqui sobre o tema, primeiro numa abordagem um tanto quanto, eu diria que científica, para que a gente consiga entender os perigos, de fato, da pornografia na mente humana. Se nós interrogarmos qualquer que seja alguém da área neurológica, tá? Algum profissional da área neurológica, nós vamos entender, nós vamos compreender que a mente humana ela funciona a partir do que nós chamamos de córtex frontal. O córtex frontal, ele é o que nós podemos classificar como o centro administrativo da mente. É a partir do córtex, que está bem nessa fronte aqui, por isso que ele é chamado de córtex frontal. A partir desse córtex, nós tomamos as decisões com base nas informações que nós temos registrado no nosso sistema límbico, ou seja, o armazenamento, eu diria que as informações que estão registradas na nossa memória. Então, o córtex, se utilizando dessas memórias, ele vai, a partir daí, te posicionar para que você tome sua decisão. Por exemplo, eu sei, porque eu já vivi, que aquele determinado fio desencapado vai me dar choque. Então, eu vou, ao ter que me lidar com uma situação de medo, aliás, que eu tenho que mexer na eletricidade, eu vou ter medo daquilo. Então, é uma defesa que vai ser gerada, o meu córtex vai tomar a decisão. E a decisão que o meu córtex vai tomar com base na informação que eu tenho gravado na minha memória não mexe no fio, porque você vai tomar choque. Isso gera na gente um sistema de defesa. Sistema de defesa, a gente pode chamar ele de medo também. O medo é uma defesa que o ser humano cria a partir do seu conhecimento em algo que ele já passou, a partir de uma memória que ele já teve. Então, o teu córtex vai dizer, não faça isso, porque isso vai te provocar um dano. Não faça assim, não faça dessa forma. Essas informações, elas são levadas pelo que nós chamamos de conexões neurais, os conectores neurais. Acontece que esse equilíbrio, ele é dosado a partir de hormônios, e esses hormônios, eles equilibram o nosso humor. Alguns hormônios, eles são responsáveis, por exemplo, pelo que nós sentimos de prazer, de alegria. Um deles, e talvez o mais importante a ser citado, é o hormônio da dopamina. A dopamina é o hormônio que é responsável pelo prazer. Você sente prazer e a sensação que você tem de prazer, ela é sentida, ela é compreendida dentro de você a partir da liberação desses hormônios chamados de dopamina. Quando você, por exemplo, faz alguma coisa que lhe dá prazer, como praticar um esporte, assistir um filme, estar com alguém que você gosta, você libera dentro de você dopamina. É importante que esses níveis de hormônios eles estejam equilibrados para que você tenha uma vida saudável, uma vida relativamente feliz, aí, completa. Acontece que as formas naturais de liberar dopamina, elas respeitam alguns limites. Entretanto, quando nós falamos de meios sintéticos, como drogas, por exemplo, nós estamos falando de algo que burla esse sistema. Como assim burla esse sistema? Ele provoca 5, 6, 7, 8 vezes mais dopamina do que um meio natural. Então, se eu pratico um esporte, por exemplo, e eu libero, vou fazer uma comparação aqui bem rasa, tá? Eu libero 10 dopaminas, imagine que uma prática, aliás, o uso de um entorpecente,
eu cito aqui a maconha, a cocaína ou qualquer um outro, ele libera 80 ou 100 vezes mais dopamina. Então, você aprende, você é treinado a ter prazer a partir daquele elemento. O que acontece é que, em algum momento da sua vida, o seu córtex, ele vai buscar essa informação e essa liberação da dopamina dentro do seu sistema límbico, lá na sua memória, e em algum momento ele não tem força mais para reagir. Por que ele não tem força mais para reagir? Por quê? Porque todas as vezes que ele precisa de dopamina ou ele precisa se sentir feliz, o que vai acontecer é que a memória afetiva, a memória que está registrada, diz para ele que aquela droga sintética, ela produz 8 vezes mais, pelo menos, de dopamina do que um método natural. Então, se eu estou triste, eu vou buscar dopamina. E às vezes, quando eu estou feliz, eu vou buscar dopamina. Quando eu estou frustrado, eu vou buscar dopamina. E essa dopamina, ela é gerada desta forma. Ocorre que, eu estou falando de drogas sintéticas, mas ocorre que há estudos já realizados em diversas universidades muito sérias do país, que diz que a pornografia, ela chega a ser até 5, 6 vezes mais viciante do que uma droga sintética, como eu falei. Alguns números ilustram aí que nós temos, então, esses casos de dependência da pornografia muito além aí do chamado dos 50%. Nós temos 68%, por exemplo, de meninos, 18% de meninas que até os 13 anos já consumiram pornografia. Ou seja, eles treinaram seus cérebros para a liberação, perdão, dopamina não, pornografia. Eles treinaram seus cérebros para a liberação da dopamina, da alegria, a partir da pornografia desde muito cedo. Eu comparo isso com uma trilha que é feita dentro da mata. Essa trilha, quando ela é feita dentro da mata, ou seja, você entra dentro da mata várias vezes, ao pisar aquela sarça, aquela vegetação, você vai consolidando ali um caminho, e aquele caminho fica tão bem estabelecido que vai demorar um certo tempo para voltar a florescer, a nascer ali de novo uma relva, uma vegetação. Então, o que acontece é que esse caminho é como se passasse um trator ali. Esse caminho ele é tão pavimentado que em algum momento teu córtex não vai responder e vai proporcionar o que a gente chama de dependência. A dependência à pornografia hoje é um problema que está sendo tratado não somente em debates cristãos, para vocês terem uma ideia. Existem já hoje clínicas que tratam esse problema como um problema de dependência seríssimo. Existem casamentos sendo destruídos, existem vidas sociais sendo destruídas, e não é incomum, tanto no meio cristão nós atendemos jovens, quanto clínicas de psicologia, psicólogos estão atendendo, psicanalistas estão atendendo diariamente, cada vez mais moças, rapazes, homens de meia, já na terceira idade, às vezes, que estão, infelizmente, entregues a esse vício. É um vício tal qual o vício da cocaína, é um vício tal qual o vício da maconha, é um vício tal qual o vício da heroína, é um vício tal qual tantas outras drogas sintéticas. Por que então que não é falado? Por que então que não é dito? Por que então que isso não é tratado abertamente? Por que a mídia parece não explorar esse assunto? O que acontece? Não há interesse que esse assunto seja tratado com a seriedade que ele deve ser tratado. E é por isso que eu louvo a Deus por iniciativas como essa, iniciativas que tratam com verdade e sem lançar trevas num assunto tão importante. Nós precisamos falar disso abertamente e nós precisamos cada vez mais criar ambientes de segurança para tratar sobre esses assuntos. Antes de tratar aqui especificamente o texto que eu gostaria de falar, eu gostaria de falar sobre a importância desse ambiente acolhedor para a gente tratar temas tão polêmicos, tão difíceis nos dias de hoje. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo no Evangelho um Cristo
que é um líder, que é alguém que inspira amor e que não deixa de inspirar justiça, entretanto que inspira e que cumpre uma missão que revela graça. Eu costumo dizer que o ministério de Jesus ele é marcado por graça e justiça, justiça e graça. E eu me espelho muito na história que é narrada no Evangelho, quando levam até Jesus uma mulher que foi pega no próprio ato adulterando. A mulher havia sido pega adulterando, um pecado sexual, e a lei registrada por Moisés dizia que essa mulher deveria ser apedrejada. Então, os fariseus levam essa mulher até Jesus, colocam-a diante do mestre e aplicam a lei. Eles dizem, a lei diz que ela deve ser apedrejada. O Senhor, então, o que diz? Jesus está diante de uma questão terrível, né? Porque se ele diz assim, se a lei manda apedrejar, apedreja. Eles iam dizer, esse homem não tem piedade. Mas se ele diz assim, olha, eu estou liberando ela, eles iam dizer, esse homem, ele burla a lei. Então, Jesus, ele nada responde no primeiro momento, e depois ele faz uma pergunta que vai provocar a todos e vai trazer todos para o mesmo patamar. Ele diz assim, se não tiver pecado, então faz assim, pode começar a jogar a primeira pedra. O texto diz que se retiraram todos, do mais velho ao mais novo, e depois que todos saíram, Jesus vai se virar para a mulher e naquele ambiente de segurança ele vai dizer, bom, aonde estão os teus acusadores? E a mulher vai dizer, não tem ninguém aqui, Senhor, não tem mais ninguém. Perceba que ela já identifica Jesus como alguém que não está ali para o acusar. E Jesus, então, vai aplicar graça sobre essa mulher, vai dizer assim, vai, querida, vai, fica em paz. Mas ele não negocia com o pecado dela, ele diz, vai, mas não peca mais. Quer dizer, eu sei que você está em pecado, eu não concordo com o teu pecado, mas eu tenho graça sobre a tua vida. Então, graça e justiça devem ser o norte de todas as tratativas, inclusive das tratativas relacionadas aos chamados pecados sexuais. Quero louvar a Deus porque vocês aí na Assembleia de Deus Interlagos têm um pastor acolhedor, alguém e uma pastora acolhedora, alguém que é um casal que está disposto a conversar com vocês e trazendo esse ambiente de segurança, tratar esses assuntos que são tão tabus, né, no nosso meio, mas é uma verdade tão recorrente. Bom, eu estou dependente da pornografia, o que eu faço talvez seria a pergunta principal. Já que nós falamos aqui sobre os problemas, e eu acho que ninguém tem dúvidas a respeito daquilo que a pornografia pode provocar. A pornografia, eu vou fazer uma leitura de um texto aqui em Coríntios 12, a pornografia, ela provoca sequelas terríveis, além de destruir a vida conjugal ou a futura vida conjugal da pessoa, ela destrói de verdade a imagem que Deus criou em você. Então, ela destrói você como imagem e semelhança de Deus. Ela gera vergonha, ela te afasta de Deus e ela gera dependência. O pecado gera dependência. Certa vez eu escutei um pregador e isso mexeu bastante comigo, porque ele dizia que ele foi pregar numa casa de recuperação a dependentes químicos e ele ficava pensando assim, o que eu vou falar para esse povo, Senhor? Eu nunca fumei um cigarro, nunca fumei um cigarro de maconha. O que eu vou dizer para esses homens, né? Tem históricos terríveis aí de vida. E Deus disse para ele, fale sobre a ótica de um pecador. Então, nós descobrimos que, tal qual eles, nós somos pecadores, que precisamos negar a si próprio todos os dias, precisamos nos levantar todos os dias, rejeitar o pecado, viver uma vida de santidade. Como eu falei, o plano da salvação se constitui em justificação, Deus nos tornou justos através do seu Filho Jesus Cristo, através da regeneração nós somos nova criatura, mas através da santificação nós nos parecemos mais com Deus. Eu vou usar um texto que é muito conhecido, e esse texto eu quero falar com alguém que talvez caiu nessa cilada. A cilada que talvez nem parecia ser tão cilada assim, porque, como eu disse, no tempo do relativismo, as coisas caminham de forma que às vezes a gente não enxerga, né? Às vezes a gente não nota, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente acha que
por ser virtual, não tem problema. Aliás, esse é o tempo que a gente vive, né? Se é virtual, não tem problema. Se é um pouquinho, não tem problema. E eu me deparo com um texto em que Paulo, eu não quero aqui fazer uma exegese a respeito do que se trata, mas eu quero trazer para a nossa realidade. Paulo, ele fala que ele tem um conflito interno, e esse conflito que ele vive é o conflito porque ele vive uma vida ministerial, espiritual, muito plena, plena ao ponto dele confessar que ele tem revelações muito grandes, revelações absurdas, revelações grandiosas. Ele chega a dizer que essas revelações são tão fortes que ele não consegue discernir se elas foram dadas no corpo ou fora do corpo. Perceba que as revelações são profundas. Então, a vida espiritual dele está muito, 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 muito bem. Mas Paulo vai confessar que ele tem um problema, e esse problema não está no espírito. Aliás, o espírito está muito bem, mas esse problema está na sua carne. Ele, então, revela, e é preciso maturidade, e é preciso muita coragem para revelar o que Paulo revelou. Muito embora ele não declare, ele diz que ele tem um espinho, e esse espinho ele está confrontando a sua carne, ele chega a comparar como um mensageiro de Satanás que bate no seu rosto, que o humilha, que o abate e que o faz sofrer todos esses danos. Esse espinho que tanta gente já pregou, ele é algo que está na sua carne e é algo que ele precisa lidar. Eu não quero forçar a exegese, temos aqui o biblicista, o pastor de vocês é um pastor muito sábio, um mestre na palavra, mas eu queria, inspirado pelo Espírito Santo, trazer essa palavra ao coração de alguém que talvez nos assiste e já nos assiste entregue a ideia de que não poderá mais lidar com essa fraqueza, de que não poderá mais lidar com esse conflito de ter o espírito ligado a Deus, mas uma carne que sim é caída, e como diz Paulo, que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, uma carne que se sente tão afastada, tão inglória, e uma carne que tem sim uma fraqueza. E essa fraqueza parece ser muito, muito, muito maior do que a tua condição de superar este desafio. Clinicamente, a psicanálise, a psicologia vai trabalhar aí muitos caminhos para se conseguir se reerguer, redesenhar esses caminhos neurais e te dar novamente a possibilidade de deter o controle da situação e dizer não ao pecado. Mas, biblicamente, eu entendo que essa fraqueza, ela não é desperdiçada por Deus, porque essa fraqueza, ela também te aproxima de Deus. Ela não faz com que você continue na mesma situação, mas essa fraqueza, perceba que eu estou falando sobre fraqueza, separe fraqueza de pecado, tá? Essa fraqueza, ela vai te aproximar de Deus. Paulo compreende isso e ao reconhecer isso, ele consegue alcançar a plena comunhão com Deus. Ele vai entender que essa fraqueza o leva a se render, o leva a confessar, o leva a priorizar a presença de Deus. Jesus não veio para quem é bom, e a gente tem muita dificuldade para pregar para quem é bom. Já experimentou pregar para quem diz assim, eu não tenho problema nenhum, comigo está sempre muito tudo bem, né? Mas o próprio Paulo declara, eu tenho um problema, porque às vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Este problema que Paulo tem, essa fraqueza que Paulo tem, essa inclinação que Paulo tem, ela, de alguma forma, liga dentro de Paulo um alerta do medo, e o alerta do medo é uma defesa para o organismo espiritual dele. Eu quero dizer que, sim, é possível conviver com uma fraqueza, é possível conviver com uma dificuldade, é possível conviver
com uma fraqueza na carne e glorificar a Deus, se aproximando de Deus através da oração, através da palavra. O mesmo Paulo que diz que esse espinho, esse problema que ele tem na carne o aflige, ele vai dar para a gente o mapa do tesouro. Ele vai dizer que a fraqueza, ela o aproxima de Deus. E ao se aproximar de Deus, ele compreende que o que Deus está dizendo, a graça basta. Graça é favor que, de forma muito sintética, que é favor que não se merece. Se merece, não é graça. Então, é exatamente a fraqueza que faz Paulo chegar lá e falar assim: eu preciso muito de Deus. Eu estou precisando demais de Deus. E aí se aplica aquilo que Jesus falou: fui para os doentes. Então, se você está doente, é para você o evangelho. Eu sei que você não vai se sentir merecedor em tempos que tem um monte de mensagem dizendo assim: você é merecedor. Eu vou dizer: você não merece. Por isso que é graça. A graça de Deus te alcança e você vai conseguir vencer. Eu poderia discorrer muito aqui sobre a questão das consequências desse vício tão danoso, as consequências desse desvio, as consequências desses pecados sexuais. A Bíblia, ela tem inúmeras passagens, algumas das quais foram relatadas aqui. Mas eu quero me ater a você que está vivendo esse conflito e está dizendo: não tem mais jeito para mim. Eu quero dizer que tem jeito para você. E a solução para você está aos pés da cruz, em reconhecer que você precisa, que você necessita, que você é fraco, que você não pode sozinho, em buscar ajuda. Existem diversas formas que você pode ser ajudado. Existem ambientes de segurança, como Jesus Cristo fez com aquela mulher adúltera. Existem ambientes de segurança. Procure o seu pastor, converse com o seu pastor. É melhor confessar uma fraqueza do que confessar um pecado. Então, converse com o seu pastor sobre essa fraqueza. Fale com alguém que você tem confiança, com alguém que você tem segurança. Abra o seu coração. Não guarde esse segredo com quem você não tem que guardar. Eu conto uma historinha e eu já estou partindo para a conclusão aqui, tá, pastor Marcos? O senhor me avisa aí, qualquer coisa me interrompe. Eu conto uma historinha que quando eu era pequeno, certa vez, papai ganhou um relógio que era um mimo, assim, um presente de 10 anos de empresa que ele conseguiu alcançar lá. E era um reloginho de vidro, um negócio muito bonitinho. E eu, muito menino, né, subi lá na estante, peguei aquele relógio e deixei aquele relógio cair no chão. O relógio se espatifou. Quando eu olhei para a porta, quem estava lá estava minha irmã me olhando, minha irmã mais velha me olhando, vendo aquela cena. E não precisa dizer muito, quem tem irmão mais velho sabe como é que é esse relacionamento. Eu fiquei meio que refém daquela situação um tempo, né? Então eu precisava lavar a louça, eu precisava fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque eu tinha medo que aquele segredo fosse revelado. Um dia na mesa de jantar, papai virou para minha mãe e falou assim: eu eu consegui um relógio novo lá na empresa. Se o Almirzinho, me chama de, eu sou Almir, e ele é Almir, então ele me chama de Almir, se o Almirzinho não tivesse quebrado o relógio, eu arregalei o olho e falei assim: o senhor sabia da história? E ele disse para mim: sim, eu sabia. Quem mais ia quebrar o meu relógio, ia guardar na mesma caixinha e colocar no meu criado mudo, aquela peça do lado da cama? Eu havia com medo de ter aquela história revelada, negociado com aquele ou aquela que iria me acusar. Às vezes a gente guarda segredos sobre fraquezas que, infelizmente, nos fazem negociar com o nosso inimigo. Então, para que você não tenha do que ser acusado pelo adversário, fale, confesse as suas fraquezas, como recomenda Tiago. Procure o seu pastor, converse com ele. Peça ajuda, você precisa mais de Deus, você precisa muito de Deus. Eu digo sempre, eu não sei como vivem os outros, mas eu preciso muito de Deus. Então, por que você tem uma vida de oração? Porque eu preciso muito de Deus. Por que você ora mais do que os outros? Porque eu preciso mais de Deus. Porque eu sei o tamanho do meu conflito, eu sei o tamanho do meu espinho, eu sei o tamanho da minha fraqueza, eu sei o quanto eu preciso de Deus.
Quando você entende isso, você consegue fazer com que essa fraqueza seja o fator que te aproxima de Deus e não te afasta de Deus, muito pelo contrário. Não permita que Satanás lance no seu rosto aquilo que já está sendo tratado e aquilo que está sendo tratado pelo seu Deus. Eu quero encerrar dizendo que Paulo vai dizer o seguinte: eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer em ser fraco. É estranho essa ideia, porque todo fraco tem um sonho, e o sonho é ser forte. Se você já apanhou na escola como eu, hoje em dia, é muito mais raro isso. Eu lembro que quando eu apanhei na escola, eu fui para casa pensando uma coisa só: eu volto lá e quebro a cara desse cara. Um dia eu vou ser forte, eu vou fazer karatê, vou fazer jiu-jitsu, vou fazer alguma arte marcial, porque eu preciso ir lá e quebrar a cara dele. O sonho do fraco é ser forte. Se você é dependente, o sonho de todo dependente é ser independente. O sonho de todo mundo que depende de alguém é dizer assim: um dia eu não vou depender mais de ninguém. E o sonho daquele que depende é ser independente. E essa independência, ela só é alcançada em Cristo. Mas quando você entende que essa fraqueza te aproxima de Deus, Paulo termina dizendo que ele sente prazer nas fraquezas, que ele sabe que é a fraqueza que aproxima ele de Deus. E ele diz: quando eu estou fraco, eu estou forte. Por quê? Porque é a fraqueza que me faz entender que eu não sou esse cara tão poderoso ao ponto de vencer tudo no peito, tudo na raça, tudo na vontade. Eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso frequentar mais os cultos, eu preciso participar de mais estudos, eu preciso de Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Como a gente tinha um contra-refrão que a gente cantava de uma música conhecida aí do nosso tempo de juventude: eu quero é Deus, todo dia, toda hora, sem parar. Eu quero é Deus. E a gente fazia o contra-refrão no almoço, no café, no jantar. Eu preciso muito de Deus. Eu preciso mais de Deus do que qualquer um. Quando você entende isso, você entende o que Paulo vai concluir dizendo: quando eu estou fraco, eu estou forte. E você vai entender que a graça basta para você. Não é uma graça permissiva, não é uma graça que diz pode tudo. É uma graça que diz sim, vou te ajudar, vou te perdoar e vou te levantar porque tem jeito para você, tá? Eu quero indicar o trabalho muito bom do meu amigo, o pastor evangelista Daniel Cardoso, um trabalho chamado Socorre.me, Socorre.me, né? Tem devocionais, inclusive nessa Bíblia que a gente baixa no Apple Store e tanto na Apple Store quanto nas lojas que nós temos de download. Ela tem alguns devocionais que são importantíssimos, importantíssimos para você se levantar, para você se ajudar, para você dizer não ao pecado da imoralidade sexual e acreditar que tem jeito para você. Então, o que fica talvez de resumo dessa mensagem é que tem jeito para você. Tem jeito de você viver uma vida santa, digna na presença do Senhor. Não aceite essa mentira que está sendo contada, que essa queda ela não é irremediável. A queda ela tem uma consequência, o pecado tem uma consequência. O pecado gera um salário, o salário é a morte. Mas o nosso Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do inferno, para desfazer as obras do diabo. E eu quero crer em uma geração sarada, que você pode sim se levantar através da presença e da bondade do nosso Deus, e que a graça dele te é suficiente. Pastor Marcos, eu fico à disposição do Senhor para fazer uma oração, para agradecer da forma como o Senhor entender melhor. Eu estou aqui para lhe servir, meu pastor. Muito obrigado, Almir. Grande, grande Almir. Deus abençoe. Fomos edificados por essa pregação. Eu queria que você fizesse uma oração pelos nossos irmãos, pela juventude. Enfim, fizesse oração. Sei que você tem um compromisso aí já já, né? Como você me adiantou, e já vai, provavelmente já deverá estar saindo, se dirigindo para esse compromisso. Mas eu queria que você fizesse uma oração, tudo bem? Amém. Pastor, obrigado. Obrigado toda a igreja, todo o grupo de jovens, todos os meus companheiros aí. Eu estou muito feliz de estar aqui de verdade, estou muito contente. Eu tenho a alegria de ser um pastor muito jovem e estar aqui para dizer para vocês que é possível, é possível ser usado por Deus nesse tempo, e Deus conta com você, Deus conta contigo.
Eu creio que essa palavra é uma palavra de restauração. Eu quero orar por restauração. Eu quero orar por jovens que foram feridos, jovens que foram atingidos, por gente que foi abalada, e a gente não está negando esse fato. A gente não está negando os fatos aqui, longe de nós fazer isso. A gente está aqui para dizer que tem jeito, tem jeito. Graça, justiça, verdade e graça. Deixa eu orar por você, fazer essa oração, e eu queria, se possível, onde você está, você orasse junto comigo. Deus e Pai, eu conheço a Ti, eu sei que o Senhor é real, eu sei que o Senhor habita no alto e assenta-se no alto e sublime trono. Eu sei que o Senhor é onipresente e está exatamente neste momento, na ordem que nós chamamos de cronos, em todos os lugares, porque o Senhor não se limita ao nosso tempo, o Senhor não se limita às nossas limitações. Deus, eu sei que o Senhor preparou esse dia. Eu sei que o Senhor inspirou os seus servos, Senhor, Pai, sobre essa temática. Eu sei que o Senhor colocou no coração dos teus filhos, Senhor, Pai, esse tema. Pai, que talvez traz tanto desconforto. Senhor, nós não estamos negligenciando, nós não estamos sendo, Pai, insensatos para deixar de lado, para lançar em obscuridade. Senhor, nós estamos confessando diante de Ti. Nós estamos nos reconhecendo a nossa necessidade diante de Ti. Reconhecendo, Senhor, que cada um, Senhor Pai, tem dentro de si uma fraqueza. Oh, Senhor, e é preciso que os frutos do Espírito sejam manifestos para que a gente consiga vencer. E é preciso, Senhor Pai, que o Senhor molde, não somente, Senhor Deus, nos entregando, Pai, dons, não somente nos dando carisma, mas também, Senhor Deus, Pai, que o Senhor molde o nosso caráter. Senhor, é só o Senhor que pode fazer isso. Senhor, é só o Senhor que pode moldar o nosso caráter ao ponto, Senhor Pai, de nos tornarmos mais parecidos contigo. Deus, eu oro por esse meu amigo, por essa minha amiga, por esse meu irmão. Senhor, que tem vergonha, Senhor Pai, daquilo, Senhor Pai, que viveu, daquilo que vivenciou, e reconhece a necessidade que tem. Deus, que foi alcançado por essa palavra e acredita, e crê, Senhor, e confia. Nós deixamos todo o orgulho de lado. Pai, somos semelhantes, somos iguais, somos pecadores e somos carentes. Senhor, Deus, nós precisamos de Ti. Esse meu amigo precisa de Ti, essa minha irmã precisa de Ti para te dizer não. Pai, dizer não para mentira, dizer não, Senhor Pai, Senhor Pai, dizer não a Deus, Pai, para a vontade da carne, dizer não, Pai, para esse desejo tão grande que surge dentro dele e parece ser maior do que tudo. Mas o Senhor, que nos alcança com misericórdia e com graça, e também nos alcança com verdade, se revelou, Pai, na noite desse dia, para dizer a esse coração, para dizer a essa mente, para dizer, Senhor Deus, Pai, para esse meu irmão e para essa minha irmã, que é possível, Senhor Deus, Pai, em Tua presença. É possível, Senhor Pai, em Tua presença dizer não para o pecado, dizer não para o mundo. E só contigo nós vamos conseguir, só com a Tua presença. Nos ensina a guardar a Tua palavra, Senhor, no coração. Nos ensina a praticar os Teus ensinamentos. Nos ensina, Senhor Pai, a prosseguir. Nos levanta, nos capacita, nos sara, nos cura, Senhor Deus, e nos completa, porque nós precisamos de Ti. E não há, Senhor Deus, prazer maior do que estar na Tua presença. E esse vazio, Senhor, só pode ser preenchido dentro de nós pela Tua presença. Portanto, preenche esse meu irmão e essa minha irmã da força, da graça, Senhor Pai. Dá, Senhor Deus, virtude do alto, para que ela se levante, para que ele se levante, para que ele permaneça, para que ele se sustente, para que ele seja firme, Pai, nessa caminhada, Senhor. Pai, no propósito de Te agradar, para cumprir aquilo que o Senhor confiou a ele, para cumprir aquilo que o Senhor já designou sobre a sua história e sobre a sua trajetória. Eu libero, Senhor Deus, Pai, uma palavra de bênção e Te agradeço, Pai, por essa oportunidade linda. Abençoa o pastor Marcos, toda a liderança da igreja, sua esposa. Abençoa, Senhor Deus, Pai, os meus irmãos. Continua os capacitando e dando virtude do alto. Eu peço a Tua bênção. Eu oro em nome de Jesus e Te agradeço. Amém.